Jesus, mestre amado e querido amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em teu santo e amado nome, te pedindo que seja conosco. Nessa noite especial, Senhor, em que vamos falar sobre os corações maternos, te pedimos que as suas bênçãos alcancem as mães nos dois planos de ação, principalmente aquelas que tiveram o coração, Senhor, partido, com a perda de seus entes queridos nesses momentos tão dolorosos. Que o Senhor ampare as mães que lutam com as dificuldades dos filhos em sofrimento. Que o Senhor ampare todo o coração maternal. Seja a mãe dos filhos da carne, seja as mães de filhos de outras mães, sejam as mães de boas obras, que o Senhor as abençoe. Pedimos que o Senhor visite o lar de cada um daqueles que se encontram conectados conosco nesse instante, que o Senhor olhe por aquelas energias que lá permanecem, abençoando, limpando esses lares através das tuas falanges e substituindo essas energias por energias de luz, de paz e de amor. Abençoe as águas destes lares, para que elas possam nos auxiliar na melhoria da saúde da nossa alma e do nosso corpo. Abençoe todos aqueles que não puderam estar conectados conosco nessa noite. E especialmente te pedimos pelos que se encontram nos leitos de hospitais, nos presídios, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de repouso e recuperação. Que o Senhor os abençoe. Abençoe o palestrante dessa noite, iluminando-lhe a mente e o coração. E já agradecendo, porque sabemos que o Senhor já nos ouviu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Wagner. Ok. Então, dando continuidade, antes de passar para o Silvio, aquele aviso de sempre, né? Alertando que as perguntas poderão ser feitas pelo chat. Então, quando faltarem uns 10 minutinhos para as 9, a gente faz uma pequena pausa. Se tiver pergunta, a gente repassa ao Silvio. Se não tiver, aí o Silvio tem mais 10 minutos aí para ele dar continuidade aí, né, em sua exposição. Silvio, então a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, né? Deus abençoe cada um, cada coração, né? Possa estar em cada lar. Então, agradeço a casa pelo convite, né? Tem aí pessoas que eu conheço, tem algumas que eu não conheço, né? Mas o carinho, né, está para com todos. E é uma conversa que a gente vai ter aqui, um bate-papo. Quem quiser aí fazer alguma pergunta, não sei qual que é a regra da casa, né? Se é só nos 10 minutos finais, mas se quiser interromper também não tem problema, tá bom? Pode ficar à vontade aí. Ok. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. É permitido? Sim, tranquilamente. Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Tá? Deixa eu só achar aqui uma guia. Janela. Bom, deixa eu, só um minutinho aqui que eu não tô conseguindo achar ela aqui, não, mas agora eu vou achar. Pode ficar tranquilo. Agora eu achei ela aqui. Aí, ó, compartilhei com vocês aí, vocês estão vendo? A apresentação aqui no PowerPoint? Sim, entrou aqui, já estamos vendo. Beleza. Então, deixa eu só finalizar ela aqui, jogar ela para um canto, que aí eu vejo vocês no canto, e fica ela no outro canto aqui, que aí eu também consigo ver se alguém fizer alguma pergunta, né? Então, pessoal, nós vamos falar aí da importância, né, da mulher, né, da família, e a importância da mulher. Né? E vamos falar um pouquinho aí também
da questão de mãe, né? Da questão das mães, visto que ontem foi comemorado aí o Dia das Mães. Então, desde já aí dou os parabéns a todas as mamães que estão aí conosco, nos assistindo. Né? E esse tema família é um tema, assim, de muita responsabilidade, porque a família é uma instituição sagrada, uma instituição divina, né? Haja visto que a primeira instituição é a família, né? Depois a sociedade. Se a família é uma família organizada, né? Se as famílias estão organizadas, então a sociedade está organizada. Se as famílias estão desorganizadas, desequilibradas, a sociedade vai estar desequilibrada, né? É muito importante a gente ter essa concepção da responsabilidade, né, dos pais, dos genitores, né, tanto do pai quanto da mãe, na condução dessa família, né? Haja visto que o próprio Cristo, né, na sua trajetória na Terra, ele deixou, né, algumas mensagens de importância da família. Principalmente quando Maria, né, a sua mãe, preocupada com o futuro do filho, ali já na adolescência, 12, 13 anos, preocupada, o que seria dele, né, a formação dele. Então, ela vai no templo procurar, né, conversar lá com os sacerdotes, e queria uma forma de Jesus participar, né, ali do templo, estudar e provavelmente trabalhar. E aí ela tem o aval e volta para casa toda feliz, e aí Jesus a recebe em casa, e ela toda contente assim, e aí Jesus a recebe, já como que sabendo da sua postura, né? Com o poder psíquico que ele tinha, com certeza ele já leu a sua mente, já sabia, né, de tudo que tinha ocorrido. E aí ele diz para ela, né, mulher, acaso não te dei testemunho da minha sintonia com o Pai? Né? E aí, a partir daí, ele observando essa preocupação de Maria, ele pede a José serviço na própria marcenaria de José. Né? E aí começa a trabalhar com José, né, o pai dele. Isso mostrando para nós a importância da família. Né? Então, Jesus preferiu ali trabalhar com a família, estar dentro dessa instituição. Né? E a responsabilidade é grande, porque é na família que os pais vão guiar os seus súditos, né? Seus filhos, tá? Outra passagem também que Jesus, ele trabalha a questão da família, né? É quando Joana de Cusa, que após conhecer o mestre e participar aí das suas pregações, ela tendo problema familiar com o esposo, né? Muito ausente, etc., ela procura o mestre, querendo do mestre um aval para ela largar o marido e seguir ele. Né? E aí Jesus pega e fala com ela que não, que era para ela voltar para casa e procurar se entender com o marido dela. Né? Então, uma outra postura de Jesus aí fortalecendo os laços familiares. Tá certo? Então, isso é muito importante. Né? E aí tem outras passagens, né, de Jesus aí, fortalecendo os laços de família, né, quando ele vai morar na casa de Simão Pedro, que por lá ficou 3 anos, e na casa de Simão Pedro, ele inaugura o evangelho no lar. Então, olha para você ver, dentro da família, ele instala o evangelho no lar. E ali ele orienta os seus discípulos, né, faz curas, etc., preparando os seus discípulos para as jornadas futuras. Né? Então, está aí a nossa introdução, né, no tema. Então, nós temos aí, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, 2 tipos de família. Né? A família corporal e a família espiritual. Né? A família corporal
né, formada aí pela mãe, pelo pai, pelos filhos, né, pelos avós, pelos tios, pelos primos, né? E alguns consideram os vizinhos, né, da própria família, etc. Né? Então, nós temos aí alguns membros hoje estabelecidos na família corporal. Né? Não é a mesma nomenclatura na época de Jesus, né? Devido ao seu dialeto que ele falava, não tinha tantas palavras para diferenciar aí os elementos, mas eram elementos que compunham a família, né? E aí nós temos a família espiritual, que é formada por todos os espíritos afins, né? Tanto é que, certa vez, Jesus estando ali com seus ouvintes, né? E chega, né, um para ele e fala, mestre, sua mãe e seus irmãos o procuram, né? E aí ele fala, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É uma pergunta dele, né? E aí ele vai falar que a mãe e os seus irmãos são todos aqueles, né, que trabalham, né, na obra do Pai, né, que estão aí em sintonia com a obra do Pai. Então, mostrando para nós o quê? Que ele não está preocupado com a família corporal, a família física. O negócio dele é a família espiritual, é mais amplo, né? Então, a família corporal é uma pequena instituição dentro de uma grande, né? É uma célula dentro de um corpo grande que é a família espiritual, formada ali por todos os espíritos afins que comungam com as mesmas ideias, né? E aí você fala, mas aí quando a gente fala em família espiritual, são só as famílias, né, de espíritos superiores, né? Não. Eu posso ter agrupamentos afins de espírito das trevas. Para eles é a família deles. Só que como são espíritos trevosos, né, o sentimento deles é outro. Né? Mas eu posso ter espíritos afins tanto do bem quanto do mal. Né? Muito bom. No livro Constelação Familiar, numa leitura intitulada Família, né, Joana de Ângeles, né, esse livro é um livro, Constelação Familiar, né, da Joana de Ângeles e do Divaldo. Ela vai falar o seguinte, ela vai trazer para nós uma concepção sobre constelação familiar. Tá vendo para vocês verem o termo constelação, né? O que a gente entende por constelação, né? É uma coisa gigante, né? Uma constelação de estrelas, uma coisa gigante, né? Então, ela trata de constelação familiar constituída por espíritos afins, né? Então, os espíritos afins são quem? São todos. É o pai, é a mãe, é a avó, é o vizinho, né? É o patrão, é o empregado. Tudo que é afim faz parte da minha família, dessa constelação familiar, né? Desse termo que ela usa. Então, ela coloca, seja pelas realizações nobilitantes do amor, ou através dos graves compromissos perturbadores. Ou seja, o que ela está querendo dizer aí? Que existem famílias que são formadas, né, por espíritos que já desenvolveram o amor, então eles se agrupam para determinadas missões, né? E tem aquelas famílias em que os espíritos, eles têm débitos, né, compromissos com a lei divina, e aí eles se agrupam para esse resgate desses débitos, né? Então, a gente lê as obras do André Luiz, a gente vai ver lá, né, a questão lá da formação familiar, né, do pai, da mãe, dos filhos, e aí o André Luiz vai pesquisar a história, né, do passado dessa família, e ela vai ver lá, né, que no passado, né, o pai usava, né, dos filhos atuais, né, para fazer delitos, assaltos, etc. Né? E a mãe, muitas das vezes, foi coadjuvante do marido,
ou foi assassinada pelo marido, né? Em outra obra, Ação e Reação, né? Nós temos lá o pai que na vida passada foi filho, né? Os filhos que na vida passada foram irmãos. Então, são débitos que são resgatados, e aí, para que esse agrupamento, esses espíritos possam ter esse resgate segundo a lei divina, eles vêm na mesma família. Então, vão formar ali essa constelação familiar, né? Então, a família pode ser formada tanto por sintonias de espíritos já desenvolvidos no amor, quanto espíritos ainda em débito com a lei divina, tá? E aí nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, tá? Então, tá ali, ó, né? Ou através de graves compromissos perturbadores, a que se vinculam em outras existências. Igualmente, pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade, em ensaio para a ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade, em geral, compondo a sociedade universal. Então, o que ela está querendo dizer para nós ali? Que pode acontecer que no seio familiar reencarne um espírito que não necessariamente faça parte dessa família que a gente constrói, é um espírito de fora dessa família, mas ele encarna naquela família para ele aprender algumas virtudes que aquela família já desenvolveu, né? Então, ele vai aprender. Então, muitas das vezes, o que acontece? Quando a gente fala lá dos exilados de Capela, né? Os espíritos que foram exilados de Capela, eles vieram para a Terra, né? Então, eles vieram resgatar, né, débitos com a lei divina, mas, por outro lado, nós aprendemos com eles. Então, muitas das conquistas que a gente teve foram, né, conquistadas através do ensino desses espíritos que vieram de Capela, né? Então, é o caso aí desses espíritos, né? Reencarnam em determinadas famílias para aprender com elas, para aprender a praticar o amor, para aprender a praticar o perdão, porque muitas das vezes essas famílias já desenvolveram isso, são membros que já desenvolveram isso, né? Olha aí, ó. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, igual eu falei, né? Então a família é a célula principal, né? E ela várias famílias, vários agrupamentos de famílias vão formar a sociedade, né? A família, sem qualquer dúvida, é bastião, né? O que é bastião? É um significado plausível para nós, seria um lugar, né? Então, a família é um lugar seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para a jornada feliz na sociedade, né? Então, o que ela quer dizer para nós aí, ó? A gente vive num mundo perturbado, né? As pessoas não têm as mesmas evoluções. Então, as famílias, né, as células, elas são diferentes, né? A família que eu vivo é diferente da família que vocês vivem, cada um de vocês. Por quê? Por causa das escalas evolutivas, né? Então, a sociedade, como um todo, ela é heterogênea. Então, tem pessoas ali, né, na sociedade que estão fazendo bem, mas tem pessoas também que têm uma rebeldia muito grande, e ela expressa essa rebeldia na sociedade, através das agressões. E aí a gente vê agressão entre pessoas e animais, pessoa e natureza, né? A pessoa chega num determinado lugar, taca fogo ali naquela natureza toda e queima aquele pasto todo. É uma agressão à natureza, né? Ou ela desmata uma região ali de mina, né? Propiciando com que as nascentes, né, possam se diluir. Então, as agressões dessas pessoas ao mundo é grande.
Então, quando eu chego para trabalhar, se eu deparo com um companheiro de trabalho, né, que não está numa posição ainda, né, regular na escala evolutiva, qualquer coisa que acontece, ele me agride. E essa agressão, muitas das vezes, para onde que vai? Para o meu lar. Porque eu chego no trabalho, o meu chefe me agride com palavras, não tem paciência, né? Me agride com palavras, etc. Se eu não for uma pessoa equilibrada, eu desequilibro. Eu fico nervoso, e aí eu chego em casa, nervoso, e vou descontar em quem? Na família. Ali nos membros. Tá? E isso vira uma bola de neve. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? A ideia da Joana é, né, eu sofro as agressões do mundo, mas quando eu vou para a família, eu recebo ali dentro do seio familiar uma harmonia, um amor. As pessoas me recebem com amor, com carinho, com prazer, tá? E isso dilui toda aquela raiva que eu trago de fora. Então, a família ali é o pouso, onde eu vou restabelecer as minhas energias. Vou me recompor. Para o dia seguinte, eu ir para o mundo de novo. Né? E aí, aquelas pessoas vão se compartilhar. Vão compartilhar entre elas o amor, vão compartilhar entre elas a afeição, o carinho. Né? Porque como é bom a gente estar num lar em que as pessoas se afinizam. As pessoas se amam, uma tem vontade de estar próxima da outra, as pessoas se respeitam. Então, eu tenho um lar em que eu sinto prazer de estar nele. Então, eu não tenho prazer de ir para boteco beber, não tenho prazer de ir para outros lugares, eu tenho prazer de ficar em casa. Enquanto que outros lares, outras famílias, em que as pessoas têm, né, uma sintonia diferente, elas não conseguem ficar juntas. Então, elas, às vezes, se reúnem só na hora de dormir. Porque, fora isso, cada um está para um canto. Né? Então, são famílias desorganizadas, desequilibradas. E isso vai para o mundo. Então, não tem como a gente querer um mundo feliz, um mundo regenerado, se as famílias não se regenerarem. Né? Tudo começa na célula pequena, que é a família. Depois se expande. Né? Muito bom. Continuando, ó, o lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coleta as informações e as vivências edificantes. O que é isso, gente? É o pai e a mãe, aqueles mais preparados, né, vão transmitir a seus filhos toda a vivência que eles tiveram, todo o cabedal evolutivo que eles fizeram. Né? E aí, transmitindo tudo aquilo que eles tiveram, eles propiciam a construção desses filhos, tanto psicologicamente quanto moralmente, de modo edificante. Então, eu vou construir uma família harmoniosa. Filhos que têm uma certa moral, que têm uma certa postura digna diante da sociedade, diante da família. Né? Então, tá ali, ó, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí aure as experiências dos ancestrais. Então, quem é o ancestral? O ancestral da criança é o pai e a mãe. Então, Deus coloca no seio familiar dois seres, o pai e a mãe. E eles sobre a responsabilidade de criar os filhos, sobre a tutela dos filhos, né? E vai ser cobrado, nós vamos falar disso, vai ser cobrado, né? Então, ele vai ensinar a criança. E o ensino é o quê, gente? É o direcionamento que eu dou. Qual que é o direcionamento que eu dou para a criança? Isso vai ser fundamental. Porque depois que eu desencarnar, a minha dor moral de ver um filho falido é pior. Né? Então, tá aí, ó. Então, a criança, ela necessita de experiência dos ancestrais para nortear a caminhada da sua existência. Então, nós pais, eu falo nós, porque eu também sou pai, tenho uma filha, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Continuando aí, ó, no lar, desenvolve-se a afetividade, o respeito pelos direitos alheios, o despertamento para os próprios direitos
sem as extravagâncias, nem absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui. Né? Nem sempre compreendida, especialmente nos dias modernos. A família permanece como educandário de elevado significado para a formação da personalidade e desenvolvimento afetivo, mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição da felicidade. Né? Então, nesse mundo em que a gente está vivendo hoje, um mundo perturbado, né? Em que nesse processo de transição, né, de provas e expiação para regeneração, foi permitido perante a lei divina a reencarnação de muitos espíritos perturbados com a última chance de se equilibrarem, né? E aí esses espíritos, muitas das vezes, não aproveitam essa oportunidade e eles começam a trabalhar com a perversão do significado da família. E vai para a sociedade. E aí a gente vê hoje aí na sociedade muitos disparatos. Pessoas utilizando coisas que, na verdade, não é. Né? Igual a gente viu certos tempos atrás, numa exposição de arte, um homem nu, uma mulher nua. E os pais levando filhos para ver aquilo. E muitos até tocando. Isso é arte? Até quando que é arte? Né? O que eu estou ensinando com meu filho isso? Né? É diferente de educação sexual. Então, é uma perversão. O próprio Divaldo fala isso. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quais os valores que eu estou construindo? Porque o ataque em cima das famílias é muito grande. Né? Às vezes, entre os coleguinhas, há um incentivo de desrespeito ao pai. Ah, por que você ouve seu pai? Você tem direito a escolher, né? Você tem direito a tomar suas decisões, então por que você está respeitando seu pai? Você é livre. Então, assim, eles têm argumentos. Então, não acha nós que só os espíritos de luz têm argumentos. O espírito da treva também tem argumentos. E aí a gente tem que tomar cuidado de orientar os nossos filhos. Né? Isso é muito perigoso. Né? A desconstrução da família. Tá? Porque se desconstrói a família, desconstrói a sociedade. Né? E os valores, igual eu falei com vocês, são diferentes. Né? E os desajustes da família? Né? Coisa natural, é normal. Nós ainda não temos aquela família perfeita, não somos ainda espíritos em mundos evoluídos. Então, desajustes é normal. Então, o que a Joana fala para nós? Olha, aturdidos ante os tormentos que vêm assaltando os adultos, alguns irresponsáveis, outros imaturos, em relação aos compromissos graves do lar. O que é isso, gente? Vamos falar do lar, nós estamos falando do lar, tá? Então, vamos pegar aí o pai, a mãe, o responsável pelo lar. Muitos estão assumindo o seu papel de pai, seu papel de mãe. Mas muitos estão deixando esses compromissos. É o pai que deixa a família abandonada e vai pular bebê, né? É a mãe que às vezes faz a mesma coisa. Estou citando o exemplo da bebida, mas tem outros também, né? É o pai que deixa o filho ali com uma empregada e vai passear e não preocupa o que o filho está aprendendo, o que não está aprendendo, não sabe se a empregada está ensinando direito ou não, né? A babá. Então, os pais, alguns, né, estão deixando o seu compromisso de guiar os seus filhos, né, que são compromissos divinos, e tomando posturas graves diante do lar, abandonando os lares. Né? E aí, o que acontece? Vai ser cobrado depois. Tá? Isso acontece por quê? Primeiro, que são espíritos irresponsáveis, optam, né, por atitudes que não são convenientes, muitas das vezes deixando os filhos passarem fome, né? A gente vê em muitos lares em que os pais abandonam o lar e o filho, a mãe, coitada, sem recurso, vê os filhos passando fome. Vê os filhos passando fome, né?
Isso é comum, não precisa ir longe. No Brasil, perto da gente aí tem, na própria instituição de vocês aí tem, né? Mas se você quiser ir para longe, tem também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É a questão da programação de tudo, né? Então, alguns são irresponsáveis, outros são imaturos. Falta de maturidade, né? Família, você construir família exige uma maturidade. Então, muitos jovens hoje, né, tomados aí pelo impulso sexual, não têm responsabilidade de fazer o ato e depois assumir. Então, por imaturidade, coloca um filho no mundo que depois não tem conta de cuidar, não tem conta de orientar, né? Então, o que está dizendo aí para nós, ó, tá? Então, tá aí, ó, né, em relação aos compromissos graves do lar que se deixam arrastar pelas utopias do prazer, em detrimento das bênçãos do dever em relação à família. Desgarram-se e sem rumo, atiram nos resvaladouros da alucinação, desesperados, investindo contra o instinto doméstico, né? No livro Ação e Reação, o André Luiz, o Hilário, eles foram visitar um templo lá no Umbral, né? No Umbral, um templo lá de oração, né? E uma mãe procura lá o instrutor Silas, que estava acompanhando eles, e pedindo ajuda para o filho, porque o filho tinha se tornado, né, criminoso, e ela se sentia culpada porque ela, como mãe, não soube orientar ele. Então, olha para vocês verem, a responsabilidade do pai e da mãe, né? Responsabilidade. Ainda no desajuste da família, a aparente falência das uniões consagradas pelo matrimônio, assim como a de todas aquelas que frutesceram em descendentes, não é da família, mas da desestruturação da ética e da moral, né? Então, muitas das vezes, o que acontece? Os membros familiares ali, eles deixam-se levar pelos vícios, né, da moral, os vícios da ética, e isso desestrutura a família, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não vou citar vícios aí, não, porque todos já sabemos, né? Temos N vícios morais que provocam a desestruturação da família, né? Vitimadas pela mudança imposta pelos denominados novos tempos. Então, é aquele negócio que eu falei com vocês, né? Os tempos mudaram. A família de hoje não é a família de 1950, né? Não é a família de 1900. A família hoje é diferente, ela tem uma concepção diferente. Por quê? Porque os seus membros têm uma concepção diferente. E aí tem uma deturpação. Tem uma deturpação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas deturpações, né? Por quê? Porque, às vezes, no pretexto de falar que nós estamos vivendo em um mundo livre, em que a mente é aberta, né? Bom, a mente é aberta, mas eu tenho que preocupar com os valores morais também, tá certo? Eu não posso sair fazendo asneira de qualquer forma, porque eu estou criando responsabilidade perante a lei divina, né? Olha, ó, nos quais, escravizando-se as paixões dissolventes, os indivíduos optam pela ansiosa conquista das coisas e dos fetiches da tecnologia, que os distraem e entorpecem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nesse barato, a família torna um campo de luta áspera entre os princípios de equilíbrio que a devem constituir e as facilidades que proporcionam correspondência em relação aos desvarios propostos por pensadores de ocasião e pelas aberrações divulgadas através da mídia extravagante. Então, agora nós já estamos entrando com a mídia. Nós temos aí um instrumento poderoso, né? Antes era a televisão, agora é o celular, um instrumento poderoso,
Se você tem 7 membros na família, você tem 7 celulares. Porque hoje, os filhos têm celular também. Né? E aí eles começam a navegar ali na internet, né? Tudo é feito agora na internet. E aí a gente observa o quê, gente? Valores. Só para vocês terem uma ideia, né? Você vai numa festa. Você sentou ali numa mesa com 4 cadeiras. Você começa a conversar ali, daí a pouco, os 4 pegam o celular. Aí não conversa mais. Aí você começa a conversar pelo WhatsApp com uma pessoa que nem na festa tá. E assim os colegas seus, né? Às vezes os estudantes fazem isso, a minha filha mesmo, entendeu? Olha, do lado da colega, só mandei um zap para você, olha aí para você ver. Aí ela foi ler o zap, uma pergunta para ela. Né? Olha como é que mudou os valores. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que ela está aprendendo nessa mídia, o que essa mídia está trazendo, porque tem de tudo. Tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Tem que filtrar, né? A denominação luta de gerações. Luta de geração, gente, olha, isso é importantíssimo. Eu estava lendo outro dia, essa geração nova agora é a primeira geração em que o QI dos filhos é menor que a dos pais. Todas as gerações anteriores, né, o QI dos filhos era maior que a dos pais. Essa de agora não, porque essa pesquisa é recente. O nível intelectual das crianças é menor que o nível intelectual dos pais. Olha para vocês verem. Né? Isso é uma regressão. Então tá aí, ó, é a nova geração. Né? É uma geração que não aceita a correção. É uma geração que não aceita conselho dos pais. Não aceita. A nossa geração aceitava. O pai chamava para conversar. Senta aí que eu vou conversar com você. Você ficava sentado lá conversando. Mesmo que fosse um sabão bem dado, você ficava sentado. Hoje, até para você mandar o filho sentar perto de você, para você passar um sermão dele, é difícil. Entendeu? Ele te xinga, esbrafager, né? E assim vai. Como é que é? Irrita, né? Irrita. Então é a geração nova que eles falam. Mas são crianças que estão nascendo aí cheias de mania. Né? Muito se falou de espíritos índico, espíritos cristais, mas não é o que a gente está vendo. Estão vendo crianças, muitas crianças aí, muitas famílias, né? São crianças que não respeitam pai, crianças que não aceitam a orientação dos pais, crianças que acham que é elas que sabem tudo. Então, olha pra você ver, que geração que é essa? Né? Então tá aí, ó, denominada nova luta de gerações, na qual os reais valores da dignificação humana, são ultrajados pelas proposições modernistas do hoje, do aqui e do agora. Favorece a debandada do lar pelos jovens. A coisa mais difícil que tem hoje é a gente conseguir um jovem para fazer um evangelho no lar. Ou você colocar um jovem, nós que somos espíritas, incentivar o jovem a ir numa mocidade. Olha quantas famílias tem numa casa espírita, quantos jovens existem e quantos estão frequentando a mocidade. Né? Então é complicado, tá certo? Então está favorecendo a debandada do lar pelos jovens, incapazes ainda de orientar a existência, de enfrentar os desafios de viver em equilíbrio. Tá? Lembrei aqui que eu estava lendo uma reportagem, né? Muitas famílias hoje, seus filhos, os jovens, eles estão tendo problema com o fracasso. Né? Faz uma prova, não passou na prova de concurso, desespera, suicida. Eles não conseguem lidar com esse fracasso, com a perda, ou a não conquista, né? A não conquista. Tá certo? Desestrutura, fica irritado. Na nossa época, não. Isso era um desafio. Né? Fazia prova em determinado local para estudar, não passou, não, ano que vem eu vou tentar de novo. Vai tentar um emprego, não conseguiu, vou em outro lugar. Né? Os jovens hoje estão tendo essa dificuldade. Não conseguiu, desespera. Né?
Agora vamos falar do equilíbrio, né? A gente falou do desequilíbrio, vamos falar do equilíbrio, né? Então, temos que correr, né? Aí, ó, a constelação familiar recorta o equilíbrio, que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso específico das estrelas, planetas, satélites, asteroides. No caso em tela, que é a família, são os pais, as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos, na condição de planetas à sua volta, assim como de futuros satélites, que volutearão no seu entorno, sob a atração da afetividade, que são todos aqueles que se vinculam aos descendentes, né? Então, o equilíbrio da família depende de quem? Do pai. De todo o conhecimento, de toda a estrutura que o pai e a mãe, né, claro, vai atribuir aos seus filhos, né? No círculo humano da família é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, né? Mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista. Ou seja, se eu não conseguir cumprir minha missão agora como pai, como mãe, vai ter outra programação, né, de reencarnação, em que vão vir aqueles filhos para eu orientar, porque eu não soube orientar, né? Tá certo? Porque o objetivo é o quê? É o equilíbrio. A família está formada por espíritos desequilibrados. Quando eu falo desequilibrado, é o quê? Estão em débito com a lei divina, né? Então, qual que é o objetivo? É equilibrar, é o equilíbrio, né? É resgatar esses débitos e se equilibrarem, né? Agora, eu vou falar especificamente dos pais, né? Da mãe. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação. Gente, grave e operosa, né? Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Se eu fracasso, a coisa fica feia, né? Aí, ó, é a tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolvem, no incessante crescendo, os valores intelecto-morais, preparando-os para a inestimáveis conquista da paz e da felicidade, né? Comprometidos antes do renascimento. Gente, o compromisso nosso para com os nossos entes, vamos falar dos filhos, né, dos pais para com os filhos, é programação divina. Isso é feito antes de reencarnar. Então, quando o Silvio vai reencarnar, está na programação. O Silvio já vai casar com fulano e já está na programação 2 filhos. Já está na programação 2 filhos. Então, já vem com essa programação, né? Então, é isso que está falando aí, tá? Vamos dar uma acelerada aqui. Olha, no Livro dos Espíritos, na questão 582, pode considerar como missão a paternidade? E ele responde que sim, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão, né? É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem. Quando ele fala aqui homem, é homem e mulher, né? O pai e a mãe. A sua responsabilidade quanto ao futuro, né? Depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo lá, intitulado lá, Piedade Filial, né, ele diz, ó, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial, né? Então, o que ele está querendo dizer para nós aí? É a questão dos filhos, dentro da família. É a questão do filho honrar o seu pai, né? Então, a questão do honrar aí, tá? É muito maior do que simplesmente a questão da obediência. Porque muita gente acha que honrar pai e mãe é obedecer o pai e a mãe. Não é só isso. Isso também.
né? Mas entra a questão, né, entra a questão de gratidão, gratidão por tudo que o pai fez por você. Entra a questão de o amparo, né? Muitos pais precisam que os filhos o amparem, né? Principalmente na velhice, e coisa que muitos filhos, né, deixam essa tarefa, entregam seus pais lá para os lares, né, de idosos. Então, essa questão de honrar pai e mãe, né, por isso que fala aí, ó, é a questão de uma piedade filial, é o amor ao próximo, né? Alguns pais, é certo, descuram-se de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Ou seja, tem muito pai que abandonou a família, não ligou para os filhos, né? Deixou os filhos passar fome, etc. Só que vem aquela história, os filhos crescem. E depois, quando cresce, o filho abandona o pai. Ah, o senhor não me deu nada, o senhor não me ajudou em nada, né? E aí abandona o pai. Então aqui está falando para nós que a tarefa de punir é de Deus. A dos filhos é de amar, é de respeitar, é de amparar, né? Então a gente tem que, nós como filhos, porque nós somos pais, mas também nós somos filhos, né? Então nós temos essa tarefa, tá certo? Os filhos, né, ao mesmo tempo, representam a concessão divina para os pais, que dessa forma se reabilitam com o amor encarcerado nas celas sem paredes, do resgate espiritual. Olha, ó, resgate, né? Erguendo-se na direção da plenitude, ao tempo em que o ajudam na ascensão a que tem direito. Tá? Vou pular aí a questão da ingratidão dos filhos, já comentei sobre isso. Eu vou pular essa parte dos irmãos aqui, porque eu quero falar aqui da importância da mulher também, né? Na questão 821 do Livro dos Espíritos, né, o Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E aí o Espírito responde: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Né? Então, o que ele está falando ali para nós? Né? A importância da mãe e a do pai, né, são as mesmas. Só que a mãe tem uma tarefa a mais, por quê? Porque as primeiras noções de vida para a criança, quem dá é a mãe. Porque normalmente o pai trabalha. A mãe é que fica em casa cuidando dos filhos, né? Pelo menos isso numa família, né, tradicional. Então, muitas das vezes a mãe trabalha, mas ela, antes de sair, né, ela cuida do filho, ela dá ali uma alimentação, para depois ela sair para trabalhar. Assim, ou quando ela volta, ela também fica preocupada com isso, com essa atividade dela. Então, essas primeiras noções da vida é a mãe. Né? E ele está falando quando aqui, gente? No parto. No parto. Qual que é o primeiro alimento da criança? É o leite materno. É a primeira doação da mãe, né? Depois que o filho nasce. Né? Porque, no contexto geral, a primeira doação dos pais é a fecundação, em que a mãe doa o seu útero para o desenvolvimento da criança. Olha para você ver. E a mãe fica ali 9 meses doando. É uma doação. Né? E só faz isso quem ama. Só faz quem ama. Né? Porque não é fácil. Né, pessoal? Olha aí, o poeta francês Victor Hugo descreveu a beleza de ser mulher em um de seus famosos poemas. E ele diz o seguinte, ó: o homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. Olha para vocês verem. Que lindo, né? Que lindo. Então, mostrando para nós o quê? Né? A grandeza da mulher. A grandeza da mulher. E aí eu trouxe para vocês, né,
como a gente está falando aí da importância da mulher, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, só para vocês entenderem, né, da importância da mulher, não só na família, como na sociedade. Porque haja visto que a gente tinha uma sociedade muito, 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 muito machista, em que as mulheres não tinham vez, né, coisa que na época do Cristo era assim, e em muitos países hoje em dia são assim também. As mulheres têm que usar o turbante para tampar o rosto, né, porque é uma civilização totalmente machista, né, mas em algumas sociedades ainda tem essa liberdade, né, então as mulheres conseguem trabalhar, coisa que antes não era permitida, né, as mulheres conseguem trabalhar, as mulheres têm voz na sociedade, as mulheres hoje conquistam seu lugar no espaço através da sua capacidade, né, mostrando para nós, homens, que as mulheres têm a mesma capacidade, ou até maior, né, do que alguns homens, né? Então, para isso, eu trouxe algumas invenções criadas por mulheres, só para vocês terem uma ideia, né? Então, em 1899, né, a Letitia Ger, ela inventou a seringa de dar injeção, né? Foi ela que inventou, né? Em 1969, Marie Van Britten desenvolveu um sistema de vigilância de vídeo, em vídeo, que é o que nós temos hoje nas nossas casas, né? Essa vigilância de vídeo, essas câmeras de segurança que a gente chama hoje, né? Foi desenvolvida por ela, tá? Olha aí, ó, a Virginia Apgar desenvolveu um método que avalia a saúde de um recém-nascido, poucos minutos após o seu nascimento. Florence Parpati, em 1914, ela inventou a geladeira elétrica. Então, aquela geladeira que você tem na sua casa aí, ó, foi inventada por uma mulher, né? Depois, na Segunda Guerra Mundial, né, a Ed Lamar, ela inventou uma tecnologia, ela criou uma tecnologia que permitia enviar torpedos à distância, né? Depois, a Gertrude, em 1988, conseguiu formular um remédio capaz de suavizar sintomas de doenças como leucemia, herpes, AIDS, etc., né? Então, tá aí, né? Algumas contribuições femininas, é claro que existem outras, inúmeras, não falei de muitas aí, né? Não falei de muitas. Mas eu trouxe algumas só para vocês terem uma ideia da importância da mulher, né? E da conquista que elas tiveram. Porque elas conquistaram o espaço delas, né? Não foi dado para elas de graça, né? Então, através da capacidade de cada uma das mulheres, inclusive de todas que estão aí conosco agora nessa live, elas conquistaram o espaço, conquistaram o respeito, né, dos homens, conquistou principalmente o respeito dentro da família, porque nas famílias antigas, né, quem tinha voz ativa era o homem, a mulher não tinha voz ativa, a mulher tinha que obedecer o marido. Hoje a mulher é de igual, muitas decisões são tomadas em conjunto, né? Então, para a gente ver aí a evolução até mesmo da família num lar estruturado, né? Bom, então eu vou parar aqui, porque se alguém tiver alguma pergunta, né, falta só 7 minutos, né? Você pediu para eu parar um pouquinho antes. Agradeço a todos. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Até o momento, Silvio, não tivemos nenhuma pergunta no chat. Então, se alguém ainda quiser formular, ainda está em tempo, né? Isso. E você pode usar esse tempo restante aí para mais alguma exposição. Ah, tá. Vou só esperar um minutinho aí. Se ninguém tiver alguma coisa, a gente fala mais uma coisinha, né? Certo. Bom, só para, enquanto elas vão pensando aí, né? A gente tem aí, igual eu falei com vocês, né, que a mulher conquistou o espaço dela na sociedade, né? Hoje nós temos o Dia Internacional da Mulher, né? Que é o dia 8 de março. O dia 8 de março é considerado, né, pelas Nações Unidas,
como o Dia Internacional da Mulher. E as Nações Unidas, ela reconheceu esse dia como Dia Internacional da Mulher, foi em 1975, porque até então não tinha esse Dia Internacional da Mulher, né? Cada país tinha lá um dia, né? E onde que começou essa ideia? Então, pesquisando, eu verifiquei que isso começou em Nova York, tá? Em 1857, um grupo de 129 tecelãs, elas se rebelaram por causa dos maus tratos que elas sofriam, né, dos seus patrões, e elas reivindicavam várias coisas, várias melhorias, e esses patrões, o que eles fizeram? Eles enclausuraram elas dentro dessa tecelaria e atearam fogo. E mataram todas essas 129 mulheres. Né? Um crime bárbaro. Né? Então, aí começou essa luta, né, pela independência e pelo reconhecimento do trabalho da mulher, tá? Em 1857, 8 de março. E aí, próximo ao quê? Ao lançamento do Livro dos Espíritos, que foi 18 de abril de 1857. Né? Então, praticamente 41 dias após, né, esse evento, em que essas 129 mulheres foram queimadas, né, dentro de uma tecelaria, né? Por quê? Porque elas reivindicavam alguns benefícios para elas. Entre eles, o quê? Entre eles, respeito, porque elas eram muitas das vezes violentadas, desrespeitadas no seu trabalho, né? Não tinham o reconhecimento pelo seu trabalho, eram menosprezadas, né? Então, tanto é que coloca, né, o Kardec, ele coloca algumas perguntas no Livro dos Espíritos, exatamente abordando essa questão da mulher, né? Uma delas eu li aqui, ó, né, a questão da mulher. E outra pergunta, ele pergunta, né, a mulher ela é igual ao homem? Tem igualdade ao homem? Ele fala que sim, perante a obra divina, todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos. O direito do homem é o mesmo direito da mulher. E aí ele cita, né, que nesse processo evolutivo, hoje eu estou encarnado como homem, mas numa próxima encarnação eu posso encarnar como mulher, né? Então, e aí, como é que fica? Porque o espírito não tem sexo. Ele vai reencarnar de acordo com a missão dele, de acordo com a prova que ele vai ter que ter, né? Então, se é um homem que abusou sexualmente das mulheres, né? Ele depois, na próxima vida, ele vem como mulher. Olha para vocês verem. Então, por isso que o homem e a mulher, eles são iguais. Porque ora eu posso estar encarnado como homem, ora eu posso estar encarnado como mulher. Né? É isso aí. Nenhuma pergunta, né? Até o momento não, Silvio. Não, beleza. Então pessoal, eu agradeço a vocês, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não, tem uma coisinha aqui, ó, esquecendo aqui, ó. Fica à vontade. O Chico, menino, o Chico Xavier, nosso querido, né? Ele diz o seguinte, ó, né? Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arrebenta as portas do céu. O que é isso, gente? É o Chico mostrando para nós o poder da oração de mãe. É o poder da oração de mãe. Né? Porque quando a mãe pede por um filho, e é uma coisa assim, ó, estrondosa, ela coloca tanto sentimento, porque ela ama aquele filho. Porque para a mãe, não tem esse negócio de meu filho é um ladrão, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Mãe é mãe, né? E aí, olha para vocês verem que interessante aqui uma leitura que eu recebi aqui do WhatsApp, do livro Libertação, do André Luiz, né? Fala sobre coração de mãe. Um minutinho eu leio. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele, qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Olha que lindo, gente.
uma fala de uma mãe, né? Que para os olhos do mundo, o filho dela era um monstro. Mas para ela era todo aquele ser que ela tinha o maior carinho, o maior amor por ele, né? Então, agradeço a todos, muito obrigado. Vou tirar aqui o compartilhamento aqui do vídeo. Aí, agora sim, agora eu termino a minha fala. Agradeço a todos pela oportunidade. Grande abraço e que Jesus esteja com todos. Nós aqui te agradecemos aí pelo estudo, né? Aprofundado. E partindo, então, para a nossa fase final, só perguntar, Cristina, quer fazer alguma colocação? Só agradecer ao expositor e contar que ele esteja conosco mais vezes. Muito bem trabalhado o tema, né? Muito obrigada, viu, Silvio? Obrigado a vocês pelo convite. Ok, então. Então, antes da nossa prece final, eu vou trazer para vocês uma canção em homenagem às mães, e que, com certeza, todos nós já cantamos essa canção para as nossas mães, e acredito que os filhos ainda continuam cantando. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida, com grande devoção. É tua esta valsinha, foste a inspiração. Canto, querida mãezinha, a tua canção. Alegria, com prazer, uma grande emoção, neste dia de dizer, com muito amor e afeição: ó minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração, mãezinha do coração. Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui por mais esta noite de estudo, de estarmos aqui reunidos, e que as vossas bênçãos possam recair sobre todos aqueles que aqui estiveram presentes e também sobre aqueles que por algum motivo não puderam estar. Que todos nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes às mensagens que nos foram trazidas hoje, e principalmente sobre as vossas mensagens no Evangelho. E que dessa forma nós possamos assim ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Então agradeço a presença de todos em mais este estudo, lembrando que agora na quarta-feira estaremos novamente aqui, no horário de 20 às 21 horas. Boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite, obrigada. Com Deus também.